Vamos dar início à nossa mensagem, Lucas capítulo 18, versículo 1. Eu estou falando vamos começar porque nós só vamos começar aqui, mas depois nós vamos lá para Mateus capítulo 15. Mas eu quero começar por aqui, que fala, Jesus estava ensinando as pessoas, e hoje nós estamos naquele propósito, igreja de joelho, família de pé. Então quer dizer, igreja orando, em oração, para que a família esteja de pé. E nessa palavra aqui, nessa mensagem de hoje, nos leva bem a isso, porque muitas das vezes nós somos induzidos a desistir da caminhada, às vezes por alguma situação. Aqui diz assim, Lucas 18:1: disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Bom, aqui está falando de Jesus, né? Que ele disse uma parábola, e ele disse sobre o dever. Você veja que a palavra é dever. Deve, né? Deve ser feito, devemos fazer. Orar sempre e nunca desfalecer. Porque Jesus, ele tinha que nos ensinar a orar sempre, e ele colocou como um dever, e nunca desfalecer. Porque muitas das vezes nós vamos orar por algo, orar, e não vamos ver acontecendo. E o ser humano, ele é muito disso, de começar algo, mas se ele não vê um resultado rápido, imediato, ele desfalecer. Quer dizer, ele não encontrar mais força para fazer, não ter mais vontade de fazer. Esse desfalecer não é cansar fisicamente, mas é desfalecer dentro de si. Não adianta, estou buscando tanto, estou fazendo de tudo, eu estou orando tudo, não está adiantando nada. E a pessoa vai desanimando, vai deixando de lado. E quantas pessoas não já desanimaram na carreira, na busca, naquilo que elas estavam buscando em Deus? Oraram pelo tempo, mas chegou um tempo, ela não viu o resultado, ela não viu nada acontecendo. Às vezes até o contrário, ela viu as coisas piorando, né? Às vezes piorando. Eu estou orando pela minha família, eu estou orando para que haja mudança, estou orando para que eles sejam uma bênção, eu estou orando para ver eles convertidos, só que de repente eu vejo eles pior. Aí eu começo dentro de mim desfalecer, esmorecer, perder o ânimo. E Jesus, ele nos alertou a isso. Olha, orem sempre sem desfalecer. E ele colocou isso como um dever. Quantas pessoas não começaram buscando a Deus por algo, às vezes pela família mesmo, mas o tempo foi passando, ele não obteve o resultado que ele queria de imediato. Ele desfaleceu, ele parou, ele desistiu. E Jesus disse: não, olha, continua, é um dever, orar sempre e nunca desfalecer. Aí eu vou aqui para um exemplo de uma pessoa perseverante, que não desfaleceu na sua caminhada. Mas não é que... Eu poderia até pegar aqui a história do Isaac, né, que orou para que a mulher dele tivesse filhos, que ela era estéril, e orou muitos anos e não desfaleceu. Mas eu quero pegar um exemplo que não foi uma coisa assim tão demorada, mas aqui houve uma certa, vou dizer, uma certa situação que essa pessoa poderia ter desistido, que é Mateus capítulo 15. Abra lá, Mateus 15. Mateus capítulo 15. O versículo que nós vamos estudar aqui é no versículo 21. É um relato bíblico bem conhecido, que diz assim, Mateus 15, 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Bom, Jesus estava em determinado lugar, em determinada região, e ele saiu dali e foi para as partes de Tiro e de Sidom. Tiro e Sidom era fora de Israel, fora ali da Palestina. Jesus, o ministério dele, na verdade, era por ali, que é um
momento que ele sai fora, ele sai um pouco, se afasta um pouco, tira esse dom. E eis que uma mulher cananeia, quer dizer, a mulher daquele povo de Canaã, que saindo daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha, isso aqui é um pedido. Essa palavra tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo hoje. Hoje nós estamos fazendo o quê? Orando pela família. Essa mulher estava um pedido pela sua casa, quer dizer, pela sua filha. Agora aqui tem alguns ensinamentos que é bom a gente prestar atenção. Eu sei que você já conhece muito bem essa passagem, mas a maneira como essa mulher aborda Jesus, que às vezes você não vê ninguém, nenhum pregador falando nisso, a maneira, porque nós falamos no final, quando Jesus fala da fé dessa mulher, mas a fé dessa mulher está desde o início, porque quando é que nossa fé está firme? Quando nós reconhecemos quem é Jesus. E naquele tempo era muito mais difícil, porque para nós hoje, nós cremos em Jesus pelos escritos da Bíblia, pelo que ouvimos falar. E quando nós ouvimos falar de Jesus, nós ouvimos falar do Filho de Deus. Só que para aquele povo naquela época, ela estava diante de um homem como qualquer outro. Jesus não estava ali como ser espiritual, como ser celestial, né? Como um anjo que aparece, que desce dos céus. Ele estava ali como um homem. Como um homem, Jesus andava naquele... Imagina só, Jesus andando naquele tempo, de um lado para outro, enfrentando sol, frio, poeira. Não tinha nada, era asfaltado, poeira. Então as roupas se sujavam, suavam, se tivesse quente, suava. Então transpirava, tudo, quer dizer, tudo que um ser humano tem. E a pessoa que se chegava diante de Jesus, olhava para ele e via o quê? Um homem que pregava, que ensinava, que fazia milagres, mas no entanto era um homem, porque nós não conseguimos. O nosso maior problema é que a gente temos entre vamos dizer, a condição natural de Jesus, de ser humano. Quando nós imaginamos Jesus, nós já imaginamos o ser espiritual hoje. Nós já pensamos em Jesus como ele é, glorioso. Mas ele não estava glorioso, porque a Bíblia diz que ele deixou toda a sua glória e nasceu de uma mulher como qualquer ser humano. E aquela mulher olha para Jesus e ela aborda ele como? Ela diz assim, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra filho de Davi quer dizer o quê? O Cristo, o descendente de Davi, que prometia nas escrituras, que os judeus, as pessoas tinham conhecimento, é que Deus enviaria o Cristo, enviado de Deus, que viria da descendência de Davi. Aqui Davi já tinha morrido há muitos anos, né? O tempo já tinha passado, quantas gerações. Então chamar Jesus filho de Davi era chamar, esse é o Cristo, era reconhecer, esse é o Cristo. Cristo quer dizer o quê? O enviado de Deus para salvar Israel, no caso, salvar a humanidade, restaurar o trono de Davi, que até os judeus pensavam de uma forma diferente. Eles pensavam restaurar aquele trono terreno, que foi o reinado de Davi. Mas Jesus vinha restaurar de uma forma diferente. Ele vinha restaurar todo o lado espiritual que estava perdido. Então, veja bem, ela se aproxima dessa forma. Então ela já tem uma visão de quem é Jesus. Será que essa é a nossa visão quando nós vamos à igreja, quando nós vamos orar, que nós estamos buscando o Deus vivo, que nós estamos buscando o Cristo, Filho de Deus? Porque talvez isso seja a ausência de tantas pessoas, a desistência das pessoas de orarem, de buscarem a Deus pela sua casa, sua família. Jesus ele nos fez uma promessa de salvação para os perdidos.
E às vezes nós olhamos para a nossa família, ou para alguns da nossa família, e vemos que eles estão completamente perdidos, às vezes presos em religiões, presos em ideologias próprias, em pensamento próprio, em tradições próprias, que nós sabemos pela Bíblia que aquilo não é caminho de salvação, e nós queremos eles na palavra de Deus, andando na palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, porque nós queremos eles salvos. Só que a gente vê que às vezes a pessoa está presa naquilo, está numa teimosia terrível, o coração endurecido. Você vai falar de Deus, a pessoa se levanta, parece com pedras nas mãos, até se aborrecem com você, e você olha e diz: ah, não tem jeito não. Eu lembro até o caso que um amigo meu irmão, um amigo que foi uma pessoa, por uma cidade que eu passei, que foi muito querido, e ele me falou uma vez: pastor, quando eu vou com a minha família, eu me reúno, eu nem falo de Jesus, porque não, se falar cria um problema, cria confusão. Então às vezes a gente vê isso dentro da família, uma oposição, ou uma resistência. Você vai falar, a pessoa logo vem ofendendo, aí a pessoa vem pegando às vezes falhas que ela viu de pastores, essas coisas todas, e vem jogando na tua cara: esse negócio de crente, esse negócio de evangelho, esses pastores isso, pastor e aquilo, e vem falando um bocado de coisa, mas ela vem buscando sempre te ofender para calar a tua boca, para que você não fale de Cristo. Ou às vezes vem com aquela frase: ó, só vocês que vão para o céu, só vocês que são santos. Nós sabemos que quem vai para o céu não é o crente, o evangélico. Quem vai para o céu é aquele que é crente evangélico, que está na palavra, está crente na palavra e vivendo na palavra. Porque muitos evangélicos não vão entrar no céu. Deixa eu me incluir. Se eu não cuidar da palavra, eu não entro no céu. Não é porque eu sou evangélico que eu estou salvo. O que está salvo é estar andando na palavra, vivendo a palavra. Lógico que a igreja é um caminho da gente aprender. Vamos dizer, é a escola. Ninguém vai se formar, não vai ser um advogado, vai ser um médico, se ele não for na faculdade, se ele não for estudar, se ele não for aprender. Ele não vai. Não, ele tem que ser. Então, mas continuando aqui, então essa mulher reconheceu que Jesus era o filho de Davi. Isso produz o que? Uma verdadeira fé. Se a gente vai para a igreja, vai para a igreja buscar a palavra de Deus, o evangelho, confiando que o evangelho é o poder de Deus, então isso vai produzir em nós uma fé verdadeira. Lá em Romanos, acho que capítulo 1, 17, acho que é isso. Eu vou voltar aqui, gente, correndo. Só vou pegar aqui para você ver. Que fala do evangelho, né? Mas isso aqui é interessante, para completar o que eu estou falando aqui. Eu já volto correndo para lá. Você que está de celular, é bem mais fácil. Romanos capítulo 1, 17, deixa eu ver se é isso, que eu estou certo ou eu errei. Não é 1,16, que ele diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Então, se nós entendemos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem ele crê, então você vai vir para a igreja, receber a palavra, você vem com o coração preparado, você vem confiando. O evangelho é a palavra de Deus, eu posso crer nele, ele vai mudar a minha vida. Aquela palavra que eu vou receber hoje na igreja, ou às vezes até mesmo lendo a Bíblia, ou vendo o missionário pela televisão, vendo na internet, essa palavra ela vai mudar a minha vida, ela vai me dar a direção que eu preciso. Então quer dizer, que toda pessoa estivesse pensando assim, ela não desistia de orar, ela não desistia de buscar a Deus. Essa mulher foi já com essa visão: espera aí, ele é o Cristo, é o Filho de Deus. Nós temos que buscar o evangelho com essa visão. Aqui é o evangelho, é o poder de Deus, o evangelho de Cristo, a palavra de Deus. Porque se a gente buscar assim, a gente vamos nos aproximarmos do evangelho. Quer dizer, nós vamos buscar a pregação do evangelho crendo, confiando que essa palavra muda a vida, essa palavra transforma, essa palavra liberta. Aí ela continua: mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a,
que vem gritando atrás de nós. Você ficar envergonhado com aquela mulher gritando. Ô Senhor, espera essa mulher, está causando vergonha de ver essa mulher berrando aí atrás da gente, gritando. Que ela não falou só uma vez, ela continuou, né? Cristo, me socorre, Cristo, filho de Davi, filho de Davi, me ajuda, Senhor, filho de Davi. Ele se despede. Parecia, aqui é que eu entro, aquela parte, orar sempre e não desistir. Essa mulher teve como desistir. Por quê? Porque ela gritava e Jesus calou. E às vezes nós estamos orando por algo, pedindo, e parece que Deus está calado conosco, que Deus não está nos dando atenção, que Deus não está nos ouvindo. Parece às vezes que Deus nem existe. Existe, parece que Ele não existe. Não, eu estou falando sozinho, eu estou buscando sozinho, nada muda, eu preciso tanto, cadê Deus? Aquela palavra de Jó, onde está o Deus que me fez? Às vezes parece estar assim. Só que Jesus disse que nós devemos orar é um dever, orar sempre sem esmorecer. E é essas horas que às vezes a gente vai esmorecer. Imagina essa mulher, ela saiu de casa, deixou a filha possessa de um demônio. Uma pessoa possessa de demônio está completamente fora de si. Então deixou a filha fora de si, e ela vai até Jesus. Vai saber quanto essa mulher andou? E ela começa, agora encontra ele, encontrei a solução. E ela começa a gritar, mas ele não dá atenção. É igual quando você vai, eu só fazendo uma comparação aqui bruta, né, bem longe, a pessoa precisa estar doente, aí vai ao hospital do SUS e ninguém quer atender. A pessoa tem hora que dá vontade de desistir. Não, vou embora, não tem como. Pô, já estou horas aqui, ninguém atende. Às vezes acontece isso, né? Lógico que às vezes também é a demanda que é grande, né? Porque a gente critica muito o Sistema Único de Saúde, que é mau, mas a gente tem que ver que é uma demanda muito grande. Às vezes nem é culpa dos médicos. Às vezes tem também o relaxo de alguns chegarem tarde, depois da hora, mas acho que nem sempre, que às vezes eu já precisei ir aqui nesse hospital, às vezes, uma vez passei tarde, e fui lá e eu vi a correria do pessoal, então às vezes é correria mesmo. Mas às vezes acontece. Mas voltando aqui, essa mulher está reclamando, Jesus calou-se. Aí continuando aqui, até os discípulos acreditaram. Aqui que está, você tem que estar com sua fé firme, não esmorecer, porque de repente você vai encontrar até pessoas que estão com Jesus, pessoas de Deus, que vão querer, que vão acreditar que Deus não vai te atender, e vão mandar você, faz alguma coisa. Quer ver um exemplo rapidinho para ilustrar isso aqui? Primeira igreja que eu passei foi aqui, na cidade de São Paulo. Eu não conto casos da cidade, eu conto casos de outro, porque ninguém conhece. Isso aqui não é um caso que envergonha as pessoas. Mas eu conheci um casal nessa igreja, e depois o marido dela me falou, os dois eram cristãos, só que de repente começaram a ter problemas no casamento. E o marido acabou arrumando um amante. E foi morar com a amante. E a mulher, ela tomou uma decisão de orar, buscar a Deus, porque ela queria o casamento dela restaurado. Só que foram passando os anos. Passou 2 anos, e ele com a amante, e ela orando. Enquanto ela estava orando, as pessoas na própria igreja diziam: olha, para com essa bobagem, ele te traiu, ele está com outro, pede o divórcio, se separa. E ela até tinha base bíblica para se separar, porque ele tinha traído ela, né? Jesus disse que não poderia se divorciar, a não ser por causa de prostituição, e tinha havido prostituição da parte dele. Aliás, ele estava até com a outra. E ela orando, e ela disse: não vou desistir. E ela orando, e o pessoal dentro da igreja, dentro da própria igreja: Deus tem outra coisa melhor para ti. Ela disse: não, eu quero meu casamento. Resultado, ela orou, passaram os anos.
Passou mais tempo, só 2 anos ele ficou com a amante. E depois ele deixou a amante e ficou um tempo só. Esse homem voltou para casa, voltou para a igreja, tornou-se uma pessoa cheia do temor de Deus, e o casamento deles foi restaurado. E foi restaurado por quê? Porque aquela mulher não esmoreceu. Ele chegou para mim falar um dia: pastor, Deus é muito bom. Deus restaurou minha fonte de renda, que tinha desandado também. Deus restaurou meu casamento. Ele até falou, dando risada, falou assim: pastor, eu estou com a minha esposa, nós estamos vivendo novamente uma lua de mel. E já era um casal velho, né? Já era um casal velho. Ele disse: nós estamos vivendo novamente uma lua de mel. Deus restaurou. Mas qual foi? Aquela mulher não esmoreceu, ela não desistiu. Foi o caso dessa mulher aqui, ela não desistiu. Parecia que Jesus não ia responder. O caso dessa mulher que desse fato que eu contei, parecia que Deus não ia responder. Ela orando, já fazia 2 anos, ele lá com a amante. E as pessoas na igreja que estavam ao redor dela dizem: ó, Deus não vai responder não, para com isso. Desiste. Ele errou mesmo. Vai viver sua vida. E ela firme. Essa mulher também, os discípulos olharam, aqui elas falaram direto para Jesus: despede ela, manda ela embora. O senhor não vai atender mesmo? Porque às vezes nós estamos orando por algo e parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não vai nos atender, parece que Deus não quer nos atender. E por isso que Jesus disse para a gente orar sempre, o dever da gente orar sempre e nunca esmorecer, nunca devemos desistir de nada diante de Deus. Aí diz assim, continuando aqui: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ainda tinha isso. Jesus não usou algo, Jesus veio para o povo de Israel. Aquela mulher não pertencia ao povo de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Até se aproximou. Você veja que aqui houve um esforço. Jesus continuou indo em frente, não voltou atrás, não parou para atender aquela mulher. Tem um dos evangelistas, eles relatam que quando ele chegou em casa, quer dizer, quando ele chegou no lugar que ele ia, que aí ele parou, tinha que parar, que ela se aproxima. Quer dizer, mas no caminho, na trajetória, aquele caminho, Jesus não parou para atender aquela mulher. Jesus não mostrou nenhum sinal de dar atenção. Mas ela não desistiu, ela continuou. Isso nos mostra o quê? A gente não desistir de orar, a gente não desistir mesmo quando parece que Deus não quer nos atender. Aí ele diz assim: ela chegou e adorou. Se fosse outro, tinha se revoltado, se indignado com a falta de atenção. Não, ela chegou adorando ele. Aí a gente vê outra coisa, mais uma vez, o porquê essa mulher era tão insistente. Porque ela sabia quem era Jesus. Se as pessoas pessoas de Deus, soubessem realmente quem é o Evangelho, não desistia de buscar. Nele a bênção precisa. Ela sabia. Por quê? Porque ninguém vai adorar aquele que ele não conhece. Ela adorou Jesus porque ela sabia, ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, é o enviado. Esse é realmente o Filho de Davi. Porque outro homem não é digno de adoração. E ela fala: socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Nós sabemos que essas palavras cachorrinhos era uma forma do judeu tratar as pessoas de uma forma mal educada, né? Você vê que muitas vezes você encontra essa palavra na Bíblia, chamando de cão. Os cães, quer dizer, pessoas sem valor, até porque os cães naquela época não era como hoje. Hoje o cão tem um grande valor, né? As pessoas criam com todo carinho. Naquela época era um bicho largado lá, desprezado, às vezes comendo o resto de coisas, de animais mortos, uma coisa ou outra. Então o cão era um bicho desprezível, chegava a ser desprezível. E quando tratava uma pessoa de um cão, de cachorro, estava tratando ela como algo desprezível.
Acho que hoje chamar de cachorro não é nem tão desprezível, porque tem cachorro que está vivendo melhor do que muitas pessoas, né? Bem cuidado. Mas no caso aqui era como uma ofensa, né? Os cães. Você vê, Apocalipse mesmo diz que os adúlteros não entrarão, e fala que os cães não entrarão, que os cães são então, pessoas desprezíveis, com atitudes desprezíveis. E Jesus disse, olha, dá os cachorrinhos, quer dizer, dá aqueles que... Porque naquela época, quem era o povo de Deus, que tinha a promessa de Deus, considerado o povo judeu de Israel? Então, outra nação representava pessoas sem Deus, sem valor nenhum, porque sem Deus, para o mundo espiritual, a pessoa está sem valor. O valor nosso está em ter Deus conosco. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aqui que está. Senhor, eu posso não ser filho. Eu posso não ser filho, porque quem tinha a promessa de filho era os povos de Israel. Eu posso ser filho, mas o Senhor é Senhor meu também. Aqui é um reconhecimento que Deus é Senhor de todos. Por isso lá em Salmos, é um reconhecimento daquele que tem Salmo, que a terra e toda a sua plenitude, e todos que habitam na terra e toda a sua plenitude pertence a Deus. Quer dizer que Deus é Senhor de todos. Então eu posso não estar na condição de filha, mas o Senhor também é meu Senhor. O Senhor pode estar me tratando até como um cão, um cachorro, mas o Senhor é Senhor também dos cachorros. O Senhor é Senhor também do restante dos viventes que existem, não só dos filhos que são Israel, que tinha a promessa. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela mesma hora, a sua filha ficou sã. Essa mulher não desistiu, ela perseverou, diante de tanta, vamos dizer assim, de toda circunstância, de tudo que foi criado ali, pelo próprio Jesus. Mas ela não desistiu. Mas por que ela não desistiu? Ela tinha uma fé firme, porque ela sabia que Jesus era o Cristo. Ela cria verdadeiramente nisso. Se a gente crê que verdadeiramente o Evangelho é de Deus e é poder de Deus, nós não vamos desistir de orar, nós não vamos desistir de buscar na palavra. Se nós entendermos isso, nós vamos fazer igual essa mulher. Mesmo que pareça que Deus está virando as portas, que Deus não está dando ouvidos, que Deus não está dando atenção, nós não vamos desistir. Isso que faz uma fé firme. Isso que essa mulher tinha uma fé firme. Hoje é o dia que nós estamos orando, igreja de joelho, família de pé. Se nós cremos verdadeiramente que o Evangelho pode levantar nossa família espiritualmente, então jamais vamos desistir. Essa é a palavra que nós tínhamos hoje para a gente fazer a oração da família.